Gente, bom dia, bom feriado para nós, sejam bem-vindas, bem-vindos, né? Bom dia aí, gostoso demais para a gente aprender mais sobre a nossa profissão, então assim, muito feliz, né, doutor Paulo? A gente planejou esse momento aqui há muito tempo, vocês não têm ideia, né? Para conseguir agenda com o doutor Paulo, né? Que vocês já vão conhecer hoje, alguns já conhecem, né? E a gente poder encaixar aí nessa programação dele vindo aqui, né? Quando ele não mora aqui em Cuiabá, então ele tem que se deslocar, né? Com a distância. Então, assim, já agradeço, já antecipadamente, doutor Paulo, muito obrigada pelo convite, né? Por compartilhar um pouquinho do que você sabe com a gente hoje, né? Que dizer, né? Dessa figura, né? E desse casal, né? Leila, por favor, vem cá, quero te apresentar também. Doutor Paulo, doutora Leila, um casal aí maravilhoso da fisioterapia, fisioterapeutas, né? Cada um dentro da sua especialidade, fantásticos. Então, assim, dizer da minha admiração por vocês, aqui publicamente, né? Do quanto vocês engrandecem a fisioterapia, o quanto vocês são exemplo de estudo, de dedicação, de qualidade de assistência, o quanto vocês são referência, né? E são ainda por tudo, né? Amigos ainda. Então, assim, gente, uma satisfação muito grande ter vocês aqui hoje, né? Outro dia nós fomos convidados para a Leila, né? Para ela vir também falar da área dela, né? De atuação. Mas hoje, então, vou deixar vocês com o Dr. Paulo César Maruyama, fisioterapeuta, vai falar um pouquinho aí do currículo dele, né? Especialista em quiropraxia, né? Anda aí pelo Brasil inteiro, falando daquilo que ele gosta, né, referência. Então, assim, com certeza vai ser um workshop maravilhoso. Então, assim, aproveitem, façam perguntas, né, tirem dúvidas, porque é uma área de atuação aí dentro da terapia manual extremamente em crescimento, né, e tem capacidade de resposta, né, isso que a gente precisa na fisioterapia, né. A gente sabe que praticamente 60% do que nós fazemos na fisioterapia convencional não tem efeito algum no nosso paciente, né? Então a gente precisa realmente repensar muitas práticas, né, na nossa profissão para realmente entregar resultados, ser resolutivo, né, ter qualidade, né? Só fazendo o jabá muito rápido, né? O Conselho Federal acabou de lançar a classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico. Então, assim, um outro passo nós estamos dando na nossa profissão, né? Rumo a essa organização profissional, rumo ao amadurecimento profissional, né? Então, nós já temos o nosso referencial, né, de procedimentos. Agora o COFIT lançou com essa comissão que o CREFIT 9 participou também, né? O doutor Luciano Chagado era participou lá com a gente, um dos autores aí desse documento, né? Eles lançaram, então, essa ferramenta que é seria o nosso CID, o CID do fisioterapeuta, né? Nenhuma outra profissão tem isso, gente, nenhuma outra profissão. O que nós temos hoje no Brasil? O CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? Que não se aplica para o nosso diagnóstico funcional, né? Então a gente precisava realmente de uma referência, né, para dar nome, dar cara para os nossos diagnósticos, né? Eles têm nome, eles têm endereço, né? Eles têm... Então agora a gente tem essa classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico, né? Baseada na CIF, baseada em vários outros documentos, né? E a gente vai poder, a partir daqui para frente, fazer essas capacitações também para a gente aprender a usar essa ferramenta, né? E ir qualificando o nosso diagnóstico. Quero chamar aqui para frente o Dr. Paulo, outro Paulo aqui na nossa vida, Paulo Henrique. Ia ficar, né? Mas não, né? Só que eu já te vi. Eu já te vi. Paulo, bom dia, bem-vindo. Tudo bem? Graças a Deus. Gente, para quem não conhece, Paulo Henrique, nosso diretor secretário, parceiro aí da fisioterapia, né? Vim prestigiar também o São Paulo Maruyama aqui com a gente, doutora Leila. Gente, então é isso. A gente está lançando então essa classificação brasileira, mais uma ferramenta aí para o nosso uso diário, né? E que vai nos ajudar também nessa saga, né, da gente aprender a fazer um bom diagnóstico, né, que a gente precisa. Então eu passo a palavra agora para o Dr. Paulo se apresentar, fique à vontade, seja bem-vindo, a casa é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Depois que a doutora Ingrid fala isso tudo, dá vontade de, né, não falar mais nada, né? Que fala com uma
uma desenvoltura e uma propriedade que é ímpar, né? Só gratidão ao convite, já antecipando a tudo, e gratidão por essas palavras, nós nos sentimos assim lisonjeados. Quem dera fôssemos pelo menos um pouquinho disso tudo que você falou, mas estamos aqui numa luta danada, nossa profissão é uma luta diária, né? Um leão a cada dia, e faz 25 anos, então tem vários leões que já foram abatidos, então nós estamos aqui onde nós estamos, né? Feliz, porque faço o que amo de paixão. Amar, na verdade, eu amo minha esposa, né? Eu gosto muito da fisioterapia, sou apaixonado na fisioterapia. E para completar, domingo agora nós completamos mais um ano de casados. Então vou estar em Porto Velho dando aula, e ela vai ter que... faz parte, né? Ela entende isso, graças a Deus. Pessoal, eu queria só conversar com vocês um pouquinho assim, ó. A quiropraxia, alguém já tem contato? Além do nosso soldado, que já é nosso aluno, né? Alguém mais tem contato com a quiropraxia? É verdade, verdade. Seja bem-vinda. Legal, muito bom. Para a gente falar de quiropraxia instrumental, vocês vão entrar no mundo agora, assim, totalmente diferente da quiropraxia convencional, com uma outra abordagem, mas não poderia começar aqui a falar sobre quiropraxia instrumental sem dar uma pincelada e, de antemão, agradecer a Dr. Márcio Luiz Tosi e Dr. Diego Galassi, que são os criadores dessa técnica, desse método, dessa forma de tratamento fantástica que vocês vão ter contato hoje. Só um recadinho: evitar só fotografar e filmar, em especial na hora que formos demonstrar a técnica, tá? Depois o pessoal do marketing vai divulgar para vocês aí já editado, que eu tenho que passar isso de forma mais clara, tá? Pro Livta. Quiropraxia tem uma data de criação, 18 de setembro de 1895. Esse é o criador, é o Didi Palmer, é o Daniel David Palmer. Como isso aconteceu? Conta a história que, em conversa com o seu porteiro do prédio onde ele atuava, o Sr. Harvey Lillard, queixou-se de um desconforto, de uma perda auditiva depois de um esforço específico. Ele fez um esforço e perdeu a audição. O Didi Palmer, uma pessoa extremamente... Ele é um autodidata, um cara estudioso, um cara muito antenado, muito ligado. Pensou assim: será que essa dor que ele teve, esse trauma que ele sofreu, tem alguma coisa a ver? Porque foi depois disso que aconteceu essa perda auditiva? E ele, assim, começou a pesquisar e descobriu uma disfunção específica, que não vamos entrar no mérito agora. Fez o ajuste e voltou à audição do Sr. Harvey Lillard. Ele falou: opa, eu estou achando um caminho que eu já vinha pensando nisso, e agora eu sei que tem uma relação muito grande nesses ajustes com outras áreas, sem ser a dor só. E assim criou-se, a partir disso, a quiropraxia, oficialmente. Esse senhor é um reverendo Samuel Weed, que deu o nome da técnica que ele desenvolveu de quiropraxia. BJ, filho do Didi Palmer, é o Bartlett Joshua Palmer, foi o cara que desenvolveu a quiropraxia. Ele que fez a coisa andar de forma dinâmica. Ele era um cara extremamente produtivo, estudioso, e deu um outro caminho para a quiropraxia. Essa esposa do BJ, a Mabel, ela foi a primeira dama da quiropraxia, também estudou quiropraxia,
e esse filho deles, que foi o educador, graças a ele que se transformou o Instituto, a Palmer School of Chiropractic, que existe até hoje, graças ao David Daniel Palmer. Só um pouquinho de história para gente, para vocês falarem, agora eu sei mais ou menos de onde está vindo essa conversa toda. A terapia instrumental quiroprática é a segunda técnica mais aplicada, mais utilizada no mundo hoje. Aqui é uma estatística mostrando essa fundamentação. Eu vou pincelar uma coisa aqui com vocês, pedindo até licença, porque quando nós falamos de síndrome da adaptação local, nós vamos falar aqui várias vezes de uma perna que é curta, funcionalmente, que depois se torna simétrica. Vamos conversar sobre isso. Quando nós temos uma perna curta, nós vamos supor que nós temos um ilíaco posterior, nós temos uma tensão do ligamento lombar, nós temos uma rotação de L5 causando uma escoliose lombar, e nós temos processos degenerativos zigoapofisários e discais, uma consequência de uma perna curta funcional, anatômica, mas enfim, é uma perna curta. Com isso tudo, depois de um certo tempo, foi classificado por Seio, em 36, como síndrome da adaptação geral. O que um simples escorregão, uma simples disfunção pode causar naquele indivíduo com o passar do tempo. Então nós temos, primeiro, um alerta, que no caso seria o trauma, a dor, o momento. Nós temos a resistência, o corpo tentando reagir àquilo. E nós temos uma exaustão, chega a fadiga. Então uma disfunção simples, no caso um exemplo, um entorse de tornozelo, pode gerar uma cefaleia futura por conta de um desencadeamento em cadeia, certo? Isso tudo, vou lançar várias coisas para vocês, vou provocar algumas coisas aqui para vocês poderem depois entender o que nós vamos fazer aqui. Entre aspas, original e o TIC. O Activator Method, que seria a técnica fundamentada por Alan Furr, é americana, e a terapia instrumental quiroprática, a técnica originalmente fundada no Brasil. É uma técnica nacional brasileira, desenvolvida pelo Dr. Márcio Tosi e Dr. Diego Galassi. São técnicas baseadas em evidência, revisão sistemática da literatura, sistema de teste e reteste. Isso é uma característica da TIC. É manipulação sequencial, você tem uma sequência para executar. Você tem testes e ajustes inéditos, além do que já existia no método do Activator. E o introdutor do método para fisioterapeutas, porque nos Estados Unidos só quiropraxistas exercem essa técnica. No Brasil, nós, fisioterapeutas, somos os únicos a exercer essa técnica. Algumas definições. É um sistema de diagnóstico e tratamento centrado na análise de comprimento dos membros inferiores, determinando o momento de ajustar as articulações. Consiste em gerar o equilíbrio do corpo através de manipulações precisas e unidirecionais de baixa potência, no sentido da correção da disfunção neuroarticular. Eu vou falar vários momentos disso. Ninguém está pondo nada no lugar, nós estamos dando um estímulo proprioceptivo. Elimina bloqueios estruturais, alterações posturais, dores agudas e crônicas, com a ajuda de um instrumento mecânico que produz uma vibração simples, suave e eficaz, sem estresse para o paciente. É uma forma de exame à procura de subluxações articulares, onde a manipulação é realizada por um instrumento de baixa intensidade. A palavra subluxação articulares, a quiropraxia busca, desde sempre, encontrar um complexo de subluxação vertebral. No decorrer, nós podemos até conversar um pouco sobre isso. Esse complexo de subluxação é composto por 5 componentes. Esses 5 componentes têm que estar presentes para que você encontre esse complexo de subluxação. E na terapia instrumental quiroprática, você encontra isso de uma forma
muito rápida e muito efetiva. Algumas evidências. Em 1991, Thomas Story desenvolveu um instrumento de cicatrização magnética e posteriormente adicionou o martelo e cinzel. Então os caras já vêm pensando assim, ó, será que eu, usando só a mão, eu consigo fazer isso? Será que eu posso ter um instrumento que me auxilie? Em 1907, foi usado um martelo pneumático. Em 28, um martelo de borracha, que alguns podem ter tido contato aí com uma técnica que não tem nada a ver com isso aqui, nada a ver com a TIC, que é o Seitai, né? Mas não tem nada a ver com... Ou então os vídeos que... Aparecem uns vídeos aí, lógico que todo mundo me marca nesses vídeos e fala assim, ah lá, pelo amor de Deus, aqueles, né, aqueles indianos, aquele pessoal pondo, dando martelada no cara lá. Um breve histórico. Em 1966, um dentista sugeriu um impactador dental sem resultado satisfatório, pois não gerava força suficiente. Vocês já viram aquele impactador dental? Antigamente põe aquela massinha lá, a amálgama, né, e ficava impactando lá para poder fixar. Foi usado isso. Outros dispositivos foram testados, mas nenhum serviu para o propósito. Outro dentista ofereceu um martelo de impacto cirúrgico com um dispositivo de borracha, testado com sucesso, sendo o primeiro instrumento funcional a ser utilizado. Então, desde a época do BJ, eles vêm tentando fazer isso, tá? Em Phoenix, Arizona, em 1967, foi desenvolvido o método por Warren Lee e Alan Furr, baseado numa técnica da quiropraxia, que é a técnica básica de Logan, que tem a pelve como um ponto de equilíbrio inicial, que se você tiver um desajuste na pelve, você não consegue evoluir esse paciente, ele vai sempre repetir a lesão. Em 1970, o primeiro grupo de quiropraxistas utilizou procedimentos para detectar subluxações através do monitoramento do comprimento da perna curta. Mais de 70% dos pacientes com lombalgias apresentavam pernas mais curtas. E implantou-se a rotação cervical na manipulação. 40 anos baseado em empirismo, porque quando foi desenvolvido esse pensamento, foi-se assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é por isso, eu acho que é por aquilo. Depois foram 15 anos de investigação científica, 134 artigos de pesquisa revisados, 35 profissionais certificados, 45 mil fazem uso da técnica e é a segunda técnica de quiropraxia utilizada no mundo. E 70% dos quiropraxistas, em geral, utilizam essa técnica. Aqui alguns exemplos, né, do que nós escrevemos anteriormente, de equipamentos para fazer o ajuste. Esqueci, não trouxe o ímpeto. Aqui algumas evidências. Austin Bauer, ele fez um teste, ele entrou no centro cirúrgico, estava no centro cirúrgico, ele quis, in loco, em vivo, paciente sedado, aplicou a técnica, o instrumento, em cima, direto, especificamente em cima do osso. O instrumento é capaz de mobilizar o osso, mas se ocorre benefício ou não, ninguém sabe, até então. Ele viu que mobilizava, ele viu que tinha movimento, mas qual é o resultado disso? Porque tinha esse conceito de, entre aspas, pôr no lugar. Nós sabemos que não é isso. Um pouco de neurofisiologia e biomecânica. O sistema nervoso central está em constante busca do equilíbrio e feedback dos mecanoceptores. Tem a finalidade de manter o alinhamento das superfícies articulares para realizar suas disfunções. Gera uma estabilidade e mobilidade necessárias para uma articulação saudável. Alterações nesse sistema geram disfunções na integridade dessas estruturas. O sistema passivo, articulação, disco, intervertebral e ligamentos, ativo, músculos, tendões, e o controle neural, que é o principal direcionador dos mecanismos anteriores, dando estabilidade dinâmica. Esse e esse íntegros não estarão em plena funcionabilidade se esse não estiver em funcionamento correto. É aqui que nós vamos atuar. Para que se tenha, então, função, nós temos um subsistema passivo, um ativo, e um subsistema neural que controla a parte motora e sensorial para que nos dê função.
Nós temos uma informação proprioceptiva levada por fibras tipo A e tipo C, por caminhos diferentes, sendo moduladas pelo tálamo, dando consciência e gerando algumas adaptações em segmentos corporais e voltando a resposta por vias específicas, fazendo contrações assimétricas, alterando a musculatura da pelve e membros inferiores, tornando uma perna mais curta do que a outra. Bem passado, assim, porque isso é complexo, né? Uma conclusão. A razão pela qual as pernas apresentam diferença de comprimento seria a contração assimétrica das cadeias musculares, em decorrência das informações proprioceptivas ao complexo de subluxação vertebral. Essas reações são confirmadas com a explicação da origem e consequência da subluxação após o ajuste, onde as pernas se equilibram. Você tem uma perna curta, você faz o ajuste, você tem uma perna simétrica. Opa! Como isso é possível? Algo aconteceu. Então, isso que nós falamos aqui anteriormente, aconteceu. Isso não é só a teoria, isso é fato, isso é comprovado. Um corpo equilibrado, que não apresenta alterações na comunicação entre o sistema nervoso central e os demais sistemas, apresenta o comprimento das pernas iguais e postura simétrica, exceto, claro, uma perna curta anatômica. Mais uma ilustração. Uma falta de equilíbrio gera assimetria muscular das cadeias musculares, diminui a DM da coluna e gera bloqueios vertebrais em várias regiões, rotações do tronco de forma compensatória, alongamento anormal dos ligamentos e comprimento das facetas e favorece a degeneração articular, gerando mais falta de equilíbrio, e esse biofeedback positivo permanece. Se a gente começar a pensar, começar a falar bastante sobre isso, aprofundar mais sobre isso, nós vamos começar a falar de fuso neuromuscular, órgão tendinoso de Golgi, todos os proprioceptores, corpúsculos de Krause, Ruffini, Pacini, Meissner, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua via de comunicação central. Então, isso realmente é complexo, é neurologia pura. Só que é isso que nós fazemos, ciência. Quando nós temos um mau funcionamento, nós temos uma alteração da cadeia neurológica, erro da ativação muscular observando o comprimento da perna, um estímulo de correção que vocês vão ver, reavalia o comprimento da perna, o estímulo da correção deu, beleza, a perna igualou, opa, estou no caminho certo, não igualou, alguma coisa está errada, ou eu estou fazendo errado. Você faz o ajuste da alteração neurobiomecânica, faz a reavaliação do comprimento da perna, observa novamente a função muscular. Então, você quebrou o mau funcionamento biomecânico quando isso se torna correto. Se você fez a forma correta e tudo isso que eu estou falando aconteceu, acabou o mau funcionamento biomecânico. O mau funcionamento biomecânico pode ser causado por estresse físico, emocional, sobrecarga, peso, esforço repetitivo, alterações posturais, biopsicossocial, alterações de avidez, trauma direto, trauma indireto, sedentarismo, intoxicação medicamentosa ou alimentar. Nós somos longe agora, né? Você fala assim, nossa, então quer dizer que nós temos que estar antenados a isso tudo? Temos sim. Fisioterapeuta, profissional de primeiro contato, tem que estar pronto para receber isso tudo e absorver essas informações. Então, os princípios da técnica, baseado na síntese de outras técnicas de baixo impacto, de ajustes e de análise do leg check. O leg check é a avaliação do comprimento do membro inferior. Logan Basic, Derryfield Thompson, Van Hupt, técnica Non Force, e o SOT Desjarnais e a Sweet Gostrick. Essas técnicas todas, cada uma muito específica naquilo que se propôs, foram as bases do método de terapia instrumental quiropráxica.
que é um método realmente único. O princípio é um dispositivo de alta velocidade de impacto dinâmico, potencial regulável com direção precisa e específica, promove a ativação dos micromovimentos, desbloqueando as articulações, baseado em um protocolo de avaliação estruturado. Manipulação é obtida por uma série de testes que determinarão a localização e o sentido da subluxação. O teste é muito específico. Você vai onde está realmente o problema e corrige na direção e com a força necessária para que aquilo aconteça. O instrumento é composto por um conjunto de molas e esferas compactadas, dispositivo cilíndrico, tem 4 graduações de força e é de baixa frequência. Esses aqui são alguns, eu trouxe aqui para vocês verem. Mais um pouco dos princípios. A diferença aparente no comprimento dos membros inferiores são sugestivos de disfunção segmentar da coluna vertebral, pelvis e extremidades. Então, Austin Bauer, em 92, já tinha descrito isso, por análise e observação, que o comprimento da perna, uma assimetria de membros inferiores, você pode buscar que alguma coisa vai estar errada, na opinião dele aqui, na coluna, na pelvis e em extremidades. Hoje, nós avançamos um pouco mais nesse raciocínio, tá? É um protocolo que faz uma varredura, ele faz um escaneamento do paciente e te aponta, através do leg checking, onde, quando ajustar e quando não ajustar. Aí eu quero fazer aqui, mas se você não, no teste, você não foi apontado que ali era o problema, passa. No protocolo, você não ajusta onde não deve. Vantagens. Pelo leg checking, você tem convicção do diagnóstico da disfunção, praticidade na avaliação e manipulação, precisão e controle no ajuste articular, segurança, muito bem aceito por idosos, conforto do paciente e do profissional. Vocês vão ver aqui que eu vou atuar. A maca de quiropraxia clássica, ela é na altura da sua patela. Ponto. A terapia instrumental quiroprática, inclusive essa maca que eu trouxe, é uma maca que é um lançamento do Livita, do Instituto, específica para a terapia instrumental quiroprática. Ela é ajustável à altura de conforto para o profissional, então você não fica inclinado como na quiropraxia clássica, vamos dizer assim, outras técnicas. E ela tem, depois eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que ela facilita a nossa vida, tá? Alguns pacientes que têm resistência ao tratamento manual, paciente que não aceita muito bem o toque ou que já tem algum medo daquela questão do ajuste. Então o paciente ele vai se sentir muito mais confortável com a instrumental. E pacientes obesos, que você tem dificuldade às vezes de mobilizá-lo na maca. Algumas desvantagens. Tem pessoas que gostam da cavitação. Tem pessoas que, se não ouvir o estalido, acham que não aconteceu nada. E nós sabemos que a cavitação não necessariamente prova que houve ou não uma correção, um ajuste. Certo? Então, na TIC você não vai ter o som da cavitação. Então tem pessoas que querem ouvir o som da cavitação, então isso é uma desvantagem. Algumas pessoas não conseguem ficar em decúbito ventral. É uma desvantagem, porque o protocolo preconiza, a princípio, o decúbito ventral. Quadro de algias agudas, dificuldade de deitar o paciente. Esses dois pontos são assim, desvantagens relativas, tá? Porque eu posso tratar de forma diferente. Tem outras formas de tratar o paciente sem ter que pôr em decúbito ventral e tem quadros agudos que você trata o paciente quando ele chega em pé já. Tá? Então, nós vamos voltar aqui. No protocolo tem essas desvantagens, mas nós podemos usar o TIC em outras situações. E que tem muita restrição de ADM, o paciente não senta, não levanta. Então, assim, é relativo porque eu consigo tratar o paciente do jeito que ele está. Pacientes neurológicos, porque aí as vias que nós precisamos acessar podem estar acometidas e essa interferência, a resposta vai ser uma resposta talvez não a contento do que a gente pretendia. E amputados. Depois eu converso com vocês sobre... Você nunca atendeu então um amputado com TIC? Já, mas não faz parte do protocolo.
E as contraindicações mais óbvias, né? Fraturas recentes, patologias ósseas, tumores e doenças metabólicas, osteometabólicas, alterações tissulares, boca, olhos, testículos, glândulas mamárias e canal auditivo. Lógico que no foco da fratura, lógico que onde você tem a patologia instalada e onde você tem lesão do tecido. Isso aqui é só um detalhe, aqui tem até uma chamada aqui, que se você for lesionado por um quiropraxista, acione o telefone e tal. Então assim, na quiropraxia instrumental, nós não temos isso. A segurança é muito grande. E aqui, uma pesquisa que foi feita por Alan Furr, em 2013, um retrospecto entre a terapia manual e a instrumental. A palpação dinâmica tem 28% de confiabilidade. A palpação, a motion palpation, é 47% de confiabilidade. E o leg check, 78% de confiabilidade. Palpou-se o paciente de forma estática e dinâmica, vários profissionais com experiência. O resultado foi, um achava que era uma coisa, outro achava que era outra, um achava que era uma coisa, outro achava que era outra, tal. Mas no leg check, 78% bateu, eu vejo que a perna direita está curta, 78% concordou que estava curta. Nos outros exames palpatórios, não se chegou a essa conclusão, tá? Então a confiabilidade do leg check é muito alta. Os riscos são iguais ao da manipulação manual, diz essa pesquisa em 88 por Yates, só que não tem desgaste do profissional, o controle da força, velocidade de direção, equivalente ou superior ao manual. Por quê? Um exemplo, por menor contato que a gente possa imprimir com as mãos, em um segmento que você quer ajustar, não vai se comparar a área que você vai conseguir alcançar com o instrumento. Ela é muito precisa. Então, se você pega um instrumento na mão de uma pessoa, passa para outra, passa para outra, passa para outra, a área de contato vai ser sempre a mesma. A pressão vai ser estipulada e graduada no instrumento, sem você depender do controle motor do profissional que vai te atender. Então, eu faço um ajuste manual, vem outro, faz outro ajuste manual, vai ser igual? Muito provavelmente não. Não estou falando de resultado, o resultado pode ser o mesmo. Mas assim, a graduação disso com o instrumento, ela é muito mais efetiva. O Usain Bolt, recebendo terapia instrumental quiroprática, o instrumento tem boa precisão e resposta aos pacientes atletas que têm músculos desenvolvidos e que apresentam dificuldade na utilização da manipulação manual. A gente pode pensar assim, nossa, mas isso aí, um cara grande, um cara pesado, tal, mas vai fazer efeito? Se a gente voltar lá, nós vamos pensar, nós estamos falando em neurologia, nós estamos falando em estímulo bem colocado no local, sentido, na intensidade correta. Então, isso não quer dizer nada. Agora, pode ser que o paciente não aceite muito bem a terapia instrumental porque ele gosta do manual. Aí são outros 500, né? O paciente, quando vai no médico, o paciente não fala assim, não gostei daquele médico. É muito provável que o tratamento não dê certo. Às vezes ele vai num outro médico que nem tem tanta qualificação quanto o outro, mas gosta, e o cara passa uma Novalgina para ele melhora. Certo? Temos que levar em consideração isso também. Produz energia suficiente para movimentar uma vértebra através do impacto controlado. Torna-se útil no tratamento de crianças e idosos com osteoporose ou qualquer condição que contraindique a manipulação manual direta. A magnitude da força e a velocidade da manipulação manual eram maiores que as geradas pelo instrumento devido à grande variação dos aplicadores, em relação ao manual, tá? No instrumento, a força gerada é pré-definida e será similar entre os aplicadores. Foi aquilo que eu comentei um pouquinho antes aqui. Em relação à área de contato, existe a diferença, mas não é citado qual oferece uma melhor aproximação. A força, mudança de duração da força ocorre devido à variação na aplicação e não no mecanismo do instrumento. Então, assim, você tem um instrumento top, ótimo, maravilha. Se você não souber onde você vai aplicar, se você está mandando para aplicar para lá
e você aplica ao contrário, não tem resultado. Entendeu? Então não adianta você ter uma ferramenta e não saber aplicar no sentido correto. Então é isso que está dizendo aqui. A força e magnitude dos instrumentos durante a manipulação varia de acordo com o profissional, em relação ao manual. No instrumento, não. Um estudo feito sobre a angulação. Acaba concluindo que a angulação colocada no instrumento reduz ou aumenta a força de magnitude e duração. Foi isso que eu acabei de dizer. Aqui, só para ilustrar, esse aqui é o Dr. Márcio Tosi, Dr. Gemerson, Dr. Viterbo, Dr. Jay Holder, Aaron Holder, filho do Dr. Jay. Ele veio para o Brasil uma única vez, trazendo uma técnica que o Dr. Viterbo e o Dr. Márcio trouxeram, chama TRT. Podemos dar uma pincelada sobre isso depois aqui. E queria dizer o seguinte, a quiropraxia, você pode ter certeza que se você entrar nesse mundo, você vai participar de uma família muito interessante, porque a gente acaba se tornando uma família. Todos os cursos, todos os módulos mais avançados, você chega lá, são sempre as mesmas pessoas. A gente se conhece e a afinidade é tão grande e a energia é tão boa, que isso faz parte da quiropraxia também. Esse senhor aqui foi aluno do Capandi. Estudou com Desjarnais. Ele é osteopata, é um francês. Veio para o Brasil já algumas vezes a nos ensinar. Uma humildade absurda. Então você imagina o tanto de conhecimento que deve ter nessa cabecinha, né? Tá joia? Agora, o que nós vamos fazer? Isso aqui depois, só se tiver dúvida. Eu vou pedir para alguém que tenha um desconforto qualquer, só para poder demonstrar que... tem lista de espera. Para a gente fazer a demonstração aqui, para vocês visualizarem isso que eu acabei de falar. Eu vou mostrar o protocolo. Vou fazer assim uma miscelânea, na verdade, tá? Não é nada... É bem inespecífico, só que assim... Não vou fazer avaliação, não vamos conversar, não vamos fazer nada. Vou atender, tá? Vou atender, vamos para a prática já. Existe toda uma anamnese, existe todo... Sim, existe... É um tratamento, é um atendimento normal. Só que aqui eu vou só mostrar para vocês algumas coisas, tá? Vou pontuar algumas coisas para vocês observarem, tá joia? Você deita aqui para mim, fazendo um favor? De barriga... Não, o rosto, seu rosto vai ficar aqui e seus pés vão ficar aqui para fora. Isso. Um pouquinho mais para baixo. Pode subir um pouquinho. Pode subir um pouquinho mais. Pode subir um pouquinho mais. Aí. Tá bom. Para trás aqui, o braço para trás aqui. Isso, o rosto bem encaixadinho aqui. As vantagens dessa maca. Aí eu não tenho uma maca que tenha orifício. O paciente pode ficar de rosto virado? Pode. Não tem problema. Mas assim, olha, o paciente fica muito simétrico. E esse rasgo aqui, eu posso pegar um paciente muito grande e um bem pequenininho. Entendeu? E a posição aqui está angulada certinho, porque tem essa almofadinha aqui do lado. São detalhezinhos dessa maca que fazem a diferença, tá? Você vai deixar as pernas bem relaxadas, tá? Bem relaxadas. Eu vou dobrá-las um pouquinho aqui, tá? Vocês vão ter que vir aqui, senão vocês acho que não vão conseguir ver. Essa sandália é específica para tique.
impressão que não vai dar. Consegue visualizar agora, né? Uhum. Né? Agora já deu diferença. Diferença. Isso. Mesma coisa. O senhor fez um toquezinho até gente. Mas é neurológico o estímulo, né? Uhum. Eu fiz pra corrigir, não foi? Sim. Agora eu vou atrapalhar tudo, ó. E agora? Então, Desce só um pouquinho, tá? Aí você vai ouvir aquele mesmo barulhinho naquela hora, tá? Aquele aqui, tá? Essa sandália? Sandália pratique. É sandália. Aí. Alinhou. E assim vai. Por exemplo. Desce só um pouquinho, tá? Vira o rosto pra mim um pouquinho aqui. Pode voltar. Pronto.
Tudo bem? Uhum. Tranquilo? Tá tontura? Nada não, né? Não. Vamos virar de lado, vamos sentar devagarzinho. Esse efeito que eu perguntei a diversos. Por quê? Se a pessoa sentiria algo diferente do anormal. Ah, então, por isso que eu Teria pergunto essa antes. possibilidade. Porque eu perguntei que você falou Uhum. caminha, o que você sente, entendeu? Normalmente... Pra mim tá normal, tranquilo. Ótimo, então é isso aí. Às vezes o paciente pode sentir assim um pouco de vertigem, entendeu? Por isso que pergunta antes de levantar. Por quê? Não parece. É muito sutil, né? Mas é bastante estímulo? Sim. É bastante estímulo. E se você fizer muito mais coisa do que isso no mesmo dia, tanto é que é uma coisa que eu tento me segurar muito. Minha esposa, por exemplo, eu quero fazer outras coisas, tal, não sei o quê, porque ela falou, não, para, já foi, já deu estímulo, já tá bom. Você identificou das alterações? Não, nada específico, assim, não dá pra... se a primeira disfunção sua é uma disfunção de L4, tá? Mas não vem ao caso, a gente fala sobre isso, entendeu? Aí entra mais Sim, mas detalhes. consegue então identificar, tipo, Lógico. eu te falei, pra Lógico. mim, Lógico. eu não... Eu tratei o seu ilíaco, o seu esquerdo estava anterior, o seu direito estava posterior, estava em torção de sacral, você tinha disfunção de esfenoide. Legal, vamos saber. Daí só isso, né? Aí entra visceral, entra outros entendimentos. Aí o tique visceral entra outras coisas aí que a gente pode pensar depois. Que poderia ser reajustado, tratado. Aí lá o tique 3, tique avançado lá. Exatamente, porque assim, como a gente está tô mostrando, né, aí seria interessante a gente entender mais coisas, né, para poder falar. Pode caminhar um pouquinho, melhor, né? Caminha um pouquinho só para poder movimentar o esqueleto aí. Tá tudo bem, né? Legal. Mesmo, você não estava sentindo nada, né? Não. Tipo, nada. Agora você parece que está mais leve, parece. Sim, a dá sensação. Então, de leveza, exato. mais leveza. Porque o tanto de disfunção que você tinha, não tem como... você pode não perceber nada, mas alguma coisa tinha. Tipo, no nosso entender tá tudo legal, porque eu não tenho a dor. Exato. Eu não sinto dor. Exato. Você viu lá aquela síndrome de adaptação? O primeiro passo foi a dor. Em algum momento teve alguma coisa, entendeu? E depois vieram as outras e você estabilizou. Teu corpo deu conta de estabilizar isso aí em relação à sensação de dor. Mas não significa que não tem disfunção. Não tem a disfunção. Entendi. Entendeu? Legal. Beleza? Mais ou menos? Legal ou não? Legal. Então é isso. Qual a diferença do azul pro preto que você passou pra Esse aqui é pediátrico e ATM. Tá. E o outro é normal. Esse são iguais. Assim, muda material, muda formato, tamanho, empunhadura, né? A intensidade é a mesma. Mesma coisa. O efeito é o mesmo, entendeu? O efeito é o mesmo. Só que assim, se você fizer uma mão pequena, pegar esse aqui o dia inteiro e ficar fazendo, ele tem um peso. Pode passar pro pessoal aí, esse daqui, que vocês vão ver que a diferença de peso, tudo aí cansa, né? Então, questão de ergonomia, tudo aí muda o instrumento. São vários. Faça a sua experiência do baby, recém-nascido. É isso aí. Atende bastante bebê. Não é nenhuma área que eu... Mas assim, começou a aparecer e começou... Tem bastante pediatra aqui em Cuiabá indicando osteopatia, já, viu? Para recém-nascidos. E assim, é que ainda eles não sabem da quiropraxia. A hora que souberem, eles vão começar a indicar quiropraxia. Mesmo porque, a hora que eu chego lá, pego mães, por exemplo, que fizeram, a praticidade e a rapidez com que você faz num bebê, é assim, ó. Isso aí. Só tirar uma dúvida, onde eu posso estar encontrando, em qual site, está encontrando esses aparelhos? É no site do Livita. Instituto Livita. Instituto Livita. E o valor desse daí é mais ou menos quanto? A base? Esse aqui é uns R$1.700 mais ou menos. Esse aqui, né? 1.700, 1.800. Esse é adulto. Esse aqui também é adulto. Só que esse aqui vai ser uns 700 e pouco, 800.
Metade do preço, mais ou menos. Professor, teria, por exemplo, eu indo a fundo para avaliar minhas disfunções e procuro um tratamento. Tem uma estimativa de tempo que eu corrigiria essas disfunções que você conseguir identificar? Quanto tempo eu trataria isso? Depende do seu objetivo, né? De acordo com o que você me avaliou, por exemplo. Se você for, vou tratar com você. Quanto tempo essa disfunção seria corrigida? Mais ou menos uma. Então, se você tem uma queixa, Não tem. não tem a queixa, certo? Então, pronto. Tipo assim, ó, eu tenho uma coisa que eu faço que, por exemplo, eu não consigo lavar meus pés porque eu não tenho essa flexibilidade. Por exemplo, isso me limita, isso me incomoda. Vamos trabalhar em cima disso. Você atuaria em cima da minha primeira queixa principal, né? Exatamente. Agora sim, você viu que o corpo está sempre em... Ele está corrigindo o tempo todo aqui. O tempo todo. Você fala assim, quanto tempo, quantas sessões, uma pessoa que não tem nada, todo dia que ela vier para você, ela vai ter uma coisa para ser feita. Como os desajustes. Exato. Então, vou fazer uma pergunta. Qual que é a orientação que a gente recebe do dentista? Ó, 2 vezes por ano no mínimo, eu quero te ver, não quer? Nós não fazemos isso? Por quê? Se deixar, é a facada, não é? Porque, nossa, é um canal, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, então você tem que estar sempre lá, não é? Por que não no fisioterapeuta? Eu sempre falo isso para os alunos, né, gente? Por que não no fisioterapeuta? Eu costume, desde criança, procurar cuidar dos dentes. Sim. Isso aí. Eu pensei isso com o nosso corpo. Que é saúde, né? Isso aí. Pensando em prevenção. Eu sempre falo isso Isso aí. Vocês que são mais novos, começar a colocar isso na cabeça dos seus pacientes, na cabeça, né? Isso aí, entendeu? Essa é a pergunta. Agora, quando o paciente tem uma queixa específica, a dor da queixa é a base, né? Só que assim, bom, beleza, corrigir a dor da queixa. O objetivo agora é o quê? Agora eu quero voltar a fazer atividade física. Não, agora eu quero correr a meia maratona. Não, agora eu quero correr, entendeu? Agora eu quero fazer tal coisa. Não, eu quero só pegar a vassoura da minha casa e conseguir terminar de varrer a minha calçada. Fechou? Entendeu? Não, agora eu quero sentar e levantar de uma cadeira sem gemer. Fechou? Tem como? Poxa, lógico que tem. Funcional. E aí é o seguinte. A gente quer corrigir, né? Uma coisa que aquilo está funcional para ela. A gente tinha muito essa percepção, né? De, olha, tem que ajustar, tem que arrumar. Então, e às vezes a pessoa achou um ponto de equilíbrio e trabalha bem, sem dor, sem gastar tanta energia, né? No caso crônico, não. Caso crônico, nós, bom, a fibromialgia já está lá, a pessoa que já tem há anos convive, né? Pode estar recomendando poucos de 15 em 15 dias, um mês por mês, como que... E se você conseguir com 3 sessões falar, 3 sessões acabar com o problema? Ótimo. Entendeu? Melhor ainda. Entendeu? Entendi. Pode acontecer? Pode. Pode. Só que assim, ó, aí eu vou falar uma experiência minha. A abordagem do paciente, entre nós, profissionais, tem que ser interdisciplinar. Porque se eu faço bem uma coisa e outro colega faz bem a outra coisa, eu sei que aquilo vai complementar o que eu estou fazendo, é via de mão dupla, vai e volta. Você entendeu? Nós temos que ser mais corporativistas. Nós somos muito ruins disso. Tem um ciúme lá de perder paciente, né? Não perde nada, você está ajudando o paciente. A partir do momento que você ajudou, ele vai voltar. Ou é ele, ou alguém, ou outra coisa volta. O bem volta. Entendeu? Então, tem que pensar isso. Não adianta querer insistir numa coisa que você está ali falando, gente, outra. E tem outra coisa também. Eu não acerto com todo mundo. Às vezes faltou um detalhe. Às vezes aquele detalhe, naquele momento, eu não percebi, ué. Entendeu? Passou. O que eu vou fazer? Naquele momento. Mas parece que você tem que aprimorar, estudar, entendeu? É isso aí. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Se quiserem... Você quer? Vem cá, ué. Ué, aproveita. Deixa eu só passar um paninho aqui.
Pode ficar de sapato se quiser. Vamos lá. Pode deitar aqui. Ah, deixa eu fazer um negócio pra você. Você faz atividade física? Alguma coisa assim, não? Faço academia e pilates. Você é bem flexível, então. Um pouco. Você tá com dor? Tô com aqui na escapular. Não sei porque eu peguei peso demais ontem. Mas foi ontem. Tá agudo isso aí. Ontem. Tá agudo. Tá bom. Deita aqui. Você vai descer um pouquinho mais, tá? Aí tá bom, tá bom. Ô, já viram aí? Hã? Não, que eu ia mostrar um negócio pra vocês aí, mas tem que se pegar uma pessoa mais dura aí, porque fica mais fácil de ver. Aperta minha mão aqui, fecha a perna. Pra soltar. Vou usar o outro aqui que é... Só pra mostrar pra vocês aqui. Licença, tá? Vocês viram? Não? Tava igual, não tava? Tava igual. O dela tava igual. Não tinha disfunção. Aparentemente, né? Aí eu fui buscar onde é que tava. Aí eu descobri onde é que tava. Aí agora eu entendi. Você fez força? Pegou peso mesmo, né? Academia? Na academia? Ah, você malhou membro inferior? Malhou, né? Você fez adutor? Sim. Fez, né? Bastante, né? Sim. Entendi. Não é bola de cristal, tá? Ó, eu acho... Contrai o bumbum, assim, ó. Pode soltar. Contrai de novo. Pode soltar. Aperta esse cotovelo aqui. Assim, ó, fecha assim. Fecha o braço assim. Não, o rosto pode ficar não. Ela aperta aqui assim, segura. Pode soltar. Aperta o outro. Pode soltar. Você estava tendo dor para movimentar o braço? Parado não. Parado não, né? Eu não vou mexer lá onde...
Só uma curiosidade, fica em pé um pouquinho. Tontura? Não? Só caminhe um pouquinho. Eu quero que você movimente o braço. Acho... Mudou alguma coisa? A dor. Eu mexi na dor? Gente, eu tava sentindo dor aqui. Sério? É? Eu mexi na dor, não? Não. Olha. Gente, é sério, eu tava sentindo. Falei pra você, Leila, eu tô com dor aqui. É. Não tô sentindo dor, mas... Olha, desculpa, é bruxaria. Porque não tem condição, não. Legal. É sinistro. Não, agora sim, ó. Vamos falar aqui, ó. Eu falo sempre assim, ó. Eu odeio esse negócio de ficar achando as coisas, sabe? Eu não tenho que me convencer. Isso é ciência. E outra coisa, isso é biomecânica. Isso a gente aprende lá na escola. É. Lá no começo da faculdade, nós vimos tudo isso aqui. Entendeu? Lá desde quando o Capante começa a falar, o Brunson, que na minha época era Brunson, cinesiologia clínica, começa a falar das relações, das cadeias. Isso é biomecânica e neurofisiologia. Entendeu? Só leve, isso. hein? Gente. Não, mas eu vou terminar. Deita lá de novo que eu vou só fazer mais uma. Se quiser, a gente faz também. O paciente tem razão, nem sempre, se quiser. Quer fazer, vamos fazer. Banho de luz. Banho de luz. Parafina. Tem quanto tempo que você trabalha com essa técnica? Deixa eu perguntar para minha assessora. Especificamente. Vira o rosto, um pouquinho só. Aí, pode voltar. Faz... Vira o rosto para mim aqui. Pode voltar para o meio. Aí, agora vamos levantar. Devagarzinho, pode levantar. Tudo bem? Tontura não? Dá uma caminhadinha. Parece que ficou mais leve. Mais leve ainda, né? Tô. Ah, meu marido, eu tô relaxada demais. Show de bola. Parabéns. Muito bom, hein? Muito bom. Olha. Pessoal, e aí? Perguntas? É muito... quando você começa a entrar nesse mundo, você começa a ver as coisas, sentir as coisas, ouvir os relatos dos pacientes, é coisa absurda. Você viu, negócio de bebezinho com cólica, tá falando, como, né? Não, gente, é fisiologia, não tem... Isso aqui tudo, ó. Ó, o CID, falar em CID, ó. Do complexo de luxação, ó. M99.1. Ó. A gente trabalha em cima disso, ó. Pra descobrir isso, entendeu? Chega, tá bom, tá bom. Muita coisa, né? É isso. E essa subluxação, ela não é diagnosticada, né? Ela tá ali. É isso, boa. Então, Ó. Quer ver? Vou falar aqui, ó. Tá aqui mesmo, já tá aqui, ó.
Isso aqui é o que compõe o complexo de subluxação, ó. A cinesiopatologia, a neuropatologia, a bioquímica e a histopatologia. Perda de movimento normal, que são a hipomobilidade. Neuropatologia, irritação, a compressão gerada a diminuição do fluxo axoplasmático. Miopatologia tem a ver com a questão da tonicidade muscular. Química é o processo inflamatório instalado no local, porque você tem toda uma alteração da homeostasia local por conta das disfunções já anteriores. E a histo, quando você tem uma hipermobilidade, você tem irritação. Quando você tem uma hipo, você tem degeneração. Né? Movimenta muito, irrita. Você não movimenta, degenera. Né? Então é isso aqui. Isso compõe o complexo de luxação. Então, teste a teste, cada um é testado de uma forma, e são formas que muitas delas a gente já conhece. Tá? Da faculdade. Muitas. Outras, lógico que não. Mas é isso. Isso aqui que compõe o complexo de luxação. Eu falei do fluxo axoplasmático. Alguém fez mobilização neural? Conhece mobilização neural? Sim. Vocês atendem? Às vezes eu tento, né, fazer a mobilização neural. Comecei, né, a fazer, mas eu acho muito interessante. Eu alonguei seu pescoço, alonguei sua escápula. Por isso que eu perguntei se tivesse algum... Porque assim, ó, a sensibilização neural, um exemplo simples é você fazer um alongamento do isquiotibial com a elevação da perna retificada e achar uma restrição e aquele ardência, aquele formigamento. Não estou falando de laseg, não estou falando de compressão. Você achar que aquilo é uma, entre aspas, dor do alongamento. Cuidado com isso aí, hein? Porque se você tiver uma sensibilização neural, você tem uma diminuição do fluxo axoplasmático, você está piorando a situação do teu paciente. Cuidado com isso aí. Tá? E aqui, ó, a gente libera o fluxo axoplasmático através da mudança da cinesiopatologia. Estabelece a função. Isso aí. Isso aí. Beleza? Uma referência para nós é muito importante, né? O visual, pé, né? Essa aferência. Total. Então, o que eu estava falando para vocês. Se eu identifico esse paciente meu, ele não precisa... Tá, beleza, tá de alta. Aí vamos avaliar outra coisa. Vamos avaliar os receptores podais. Tem algo mais? Será que a microfisioterapia entra? Será que a leitura biológica entra? Tem algo mais? Será que a fisioterapia integrativa entra? Será que esse cara tem as funções orgânicas funcionando normais? Será que a gente não pode atuar nela de outra forma? Não só pode, como deve, entendeu? Que aí você vai ter você atender o seu paciente com qualidade, deu condições dele viver melhor. Tem um vídeo. Dá tempo no vídeo? Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se tá. A grande ideia do B.J. Palmer. Em resumo, o que ele está tentando dizer é o seguinte: cada fato pequeno na vida de cada um é pequeno para aquela pessoa, é pequeno para aquele momento. Na conclusão, ele fala assim: a somatória de cada fato pequeno para aquela pessoa, você vai ter uma população doente, sendo que você poderia ter interferido nisso, fazendo uma reorganização do complexo de subluxação quando isso aconteceu. Então, está nas nossas mãos a força de corrigir isso. Quando você assistir isso em casa, eu vou falar assim, ó, eu já vi isso aqui 500 vezes. E eu arrepio toda vez que eu vejo, porque a época com que isso foi feito, a dedicação desse cara, a paixão dele por essa ciência, que nós hoje sabemos, os Green Books do D.J. Palmer, os livros verdes que eles têm lá na Palmer, hoje eles falam de complexos que hoje a ciência prova, eles já sabiam, eles já postulavam isso. Aquele senhor de barba, o Jay Holder, 84 anos, falando para nós numa simplicidade danada, em tonos. Ele pegou um violão para demonstrar
o Tom, ele pegou, esse instrumento é dele. Esse aqui a técnica do TRT, do Torque Release, se chama Torque Release Technique. Ela é realizada com esse instrumento, que é diferente um pouco dos instrumentos de terapia instrumental quiroprática, tá? Ele tem uma frequência específica, neural, entendeu? Então, assim, tudo tem um porquê, e esses caras já sabiam esse porquê naquela época. Então, por isso que arrepia. Então, a quiropraxia, estou falando de quiropraxia, mas as nossas ciências, assim, que especificamente da nossa área, da nossa profissão, fisioterapia, elas são apaixonantes, cada um no seu segmento. A quiropraxia é apaixonante porque vocês viram aqui que não tem como não acreditar, não tem como não... e tipo assim, e juro para vocês que não foi nada combinado, né? O colega estava com a dor no ombro ali, enfim. Mas por que eu sabia que aquilo tinha a ver com os adutores dela? Por isso que eu perguntei para ela se ela tinha malhado adutor. Tem, porque é biomecânica. O meu raciocínio veio de acordo com aquilo que a terapia instrumental, o protocolo me mostrou, eu já associei. Entendeu? Aí eu falei, não vou nem relar lá porque não vai adiantar, não vai precisar. Entendeu? Então assim, não tem como não apaixonar. Matemática. É isso aí. Então assim, eu mais uma vez gostaria de agradecer demais a presença de vocês aqui. Espero que tenha acrescentado um pouquinho, que tenha jogado um pouquinho instigado um pouquinho vocês aí em relação a essa ciência. Agradeço de verdade porque é um feriado. O doutor Ingrid falou que a gente vem namorando isso aí faz tanto tempo. E a gente estava programado isso com tanto carinho, estava até emocionado para falar a verdade, que o doutor Ingrid vem e fala um monte de coisa antes. Aí passa uma novela na minha cabeça aqui. Pra você ter uma ideia, eu tinha que pegar voo de madrugada para terminar minha pós-graduação em São Paulo, naquela época, de Varig. Quem ficava até de madrugada comigo, lá no Adriano, aquele restaurante antigo que tinha aqui de massa, só que a gente não tinha dinheiro para comer a massa, aí a gente ficava só comendo curvé. E naquela época eu não cobrava. A gente tomava uma garrafa d'água cada um e depois ia embora. Eu não posso falar o nome da pessoa, porque ele é casado com a presidente do nosso conselho. Então se eu falar vai pegar mal. Até 2 horas da manhã. Então vai passando uma novela na cabeça, mas essa questão da amizade é muito mais forte, ainda mais com esse respeito mútuo que a gente tem. Então assim, não tenho outra palavra a não ser gratidão por tudo isso, doutora Ingrid, esse convite e essa parceria antiga já. E já chovendo molhado é falar do que as conquistas do Crefito 9 nesses últimos anos aí foi algo absurdo, né? A gente vê o crescimento da nossa profissão, o crescimento do Crefito dia a dia, né? E eu fiquei muito feliz de participar desse conselho, no sentido de ser parceiro, de poder colaborar com a gente pode. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, bom restinho de feriado a vocês. Obrigado pela paciência, desculpa alguma coisa, eu fico à disposição, eu esqueci de passar aqui, eu pedi depois para compartilhar com vocês meus contatos e tudo mais, tá bom? Mas eu fico à disposição de vocês, se quiser formalmente conversar alguma coisa, tá bom? Obrigado.